O julgamento divino, parte 5. A grande tribulação, finalmente revelada. Você já ouviu falar sobre a grande tribulação? Muitos acreditam que será apenas um tempo de dificuldades. Mas e se eu te disser que a verdade é muito mais assustadora e impactante do que a maioria imagina? Quando a grande tribulação realmente começa, quem conseguirá sobreviver a esse período? O que vem depois desse tempo de terror e julgamento? As respostas para essas perguntas podem mudar completamente o que você pensa sobre os últimos dias. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você está prestes a descobrir pode ser o aviso mais importante da sua vida. Introdução. Você já ouviu falar sobre a grande tribulação, mas será que tudo o que te ensinaram sobre esse período é realmente bíblico? Muitos estudiosos falam sobre esse tema, mas a verdade é que grande parte do conhecimento popular sobre a grande tribulação vem de teorias teológicas e não da Bíblia. Onde as Escrituras dizem que esse período dura 7 anos, existe uma passagem que define claramente quando ele começa. Será que entendemos tudo corretamente ou fomos levados a crer em conceitos sem base bíblica? Neste vídeo, vamos deixar de lado as especulações e analisar o que a Bíblia realmente diz sobre esse evento que mudará a história da humanidade. A verdadeira revelação pode te surpreender. Então, não saia antes do final, porque o que você vai descobrir pode transformar completamente sua visão sobre o Apocalipse. Como a Bíblia descreve a grande tribulação? Imagine um mundo mergulhado no mais absoluto caos. Guerras globais devastam nações, desastres naturais assolam continentes e a infraestrutura mundial entra em colapso. Não há mais produção de alimentos em larga escala, o comércio se dissolve e os serviços essenciais, água, energia, internet e combustível, tornam-se escassos. A humanidade, desesperada por sobrevivência, se vê forçada a buscar refúgio sob um governo unificado, liderado por um homem carismático, um líder milagroso que se apresenta como o Salvador do mundo. Mas essa aparente solução trará um custo terrível. É nesse cenário que se inicia a grande tribulação, um período já profetizado nas Escrituras, descrito como o tempo de maior sofrimento que a humanidade já enfrentou. Jesus deixou um alerta claro sobre esse período aterrorizante. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Esse tempo será um teste global, onde todos os habitantes da Terra serão provados. Será a última oportunidade para aqueles que rejeitaram a verdade reconhecerem a soberania de Deus. Mas há uma promessa especial para aqueles que já são fiéis ao Senhor. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Enquanto muitos enfrentarão tribulações indescritíveis, os fiéis serão guardados por Deus. Durante a grande tribulação, milhares ainda serão salvos, mas isso não acontecerá sem dor. Esse será um tempo onde a fé será provada ao extremo. Para muitos, a salvação custará a própria vida. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. O anticristo, com seus poderes sobrenaturais, enganará as nações e seduzirá multidões, levando milhões a adorá-lo como se fosse Deus. Muitos se renderão ao engano, acreditando estar seguindo um Salvador, quando, na verdade, estarão selando sua condenação eterna. Mesmo em meio ao caos, Deus não deixará o mundo sem testemunho. Ele enviará 3 anjos evangelistas para proclamar a verdade e alertar os homens sobre o juízo iminente. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. E o terceiro anjo seguiu, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus.
Esses mensageiros divinos anunciarão a última oportunidade para o arrependimento, antes que os juízos finais de Deus sejam derramados sobre a terra. A grande tribulação não será apenas um tempo de sofrimento, mas um tempo de decisão. Aqueles que resistirem ao sistema do anticristo enfrentarão perseguição brutal, serão rejeitados, caçados e muitos executados. Mas sua fé será recompensada com a vida eterna ao lado de Cristo. Os que cederem ao engano e se submeterem ao domínio da besta sofrerão as consequências do juízo divino dos cálices da ira, sendo condenados junto com o sistema que escolheram seguir. Este será o momento onde cada pessoa terá que decidir: permanecer fiel a Deus, custe o que custar, ou se render ao maior engano da história da humanidade. O desafio será brutal, mas a promessa do Senhor é clara: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se esse tempo estivesse mais próximo do que imaginamos, você estaria preparado? Os 9 aspectos da grande tribulação, segundo a Bíblia. 1. Um tempo de tribulação sem precedentes. Será um período de sofrimento e caos como nunca antes na história da humanidade. 2. A igreja será poupada desse período. Deus prometeu livrar os fiéis da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo. 3. Um tempo de provação para toda a terra. Os habitantes do mundo passarão por um teste definitivo, onde muitos serão enganados e poucos permanecerão firmes na fé. 4. Salvação em meio à perseguição e sofrimento. Muitos serão salvos, mas terão que enfrentar perseguição, fome e até a morte para manter sua fé. 5. O anticristo enganará multidões com sinais e prodígios. Ele usará seus poderes para convencer o mundo de que é um líder legítimo, podendo até iludir aqueles que conhecem a verdade. 6. O falso profeta será seu aliado. O anticristo não agirá sozinho. Ele contará com o apoio do falso profeta, que também realizará sinais impressionantes para validar seu governo. 7. O anticristo se declarará Deus. Ele entrará no templo e exigirá adoração, colocando-se no lugar de Deus. 8. A imposição da marca da besta e a perseguição aos fiéis. Quem não aceitar a marca do anticristo será perseguido e condenado à morte. 9. 3 anjos proclamarão o evangelho ao mundo. Mesmo em meio ao caos, Deus enviará 3 anjos para pregar o evangelho a toda a humanidade, dando a última oportunidade de arrependimento. Então, segundo o que vimos até aqui, durante a grande tribulação, o anticristo será a figura central do engano, da oposição a Deus e da perseguição aos fiéis. Ele surgirá inicialmente como um líder carismático, poderoso e persuasivo, trazendo uma falsa promessa de paz e estabilidade mundial. Mas é ao quebrar o pacto na metade da última semana e se proclamar Deus dentro do templo judaico que ele revelará sua verdadeira natureza sombria, marcando o início do período mais terrível de sofrimento e perseguição da história. A Bíblia descreve o anticristo como o homem do pecado e o filho da perdição, alguém que se levantará contra Deus e contra todos os que se recusarem a segui-lo. Sua ascensão ao poder será marcada por milagres enganosos, controle absoluto e uma perseguição brutal aos santos de Deus, e é apenas neste momento que se inicia a grande tribulação, conforme as próprias palavras do Senhor Jesus. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, o diz, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Você está preparado?
A grande tribulação não será apenas um período de sofrimento, mas a maior prova de fé da humanidade. Quem se render ao anticristo perderá sua alma, mas quem permanecer fiel enfrentará perseguição, fome e até a morte. Porém, a promessa de Cristo é clara em Apocalipse 2:10. Siga nosso canal e não esqueça de curtir, compartilhar e comentar este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Que Deus te abençoe.